Fala, gente, estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ditado pelo Hamed. Hoje, no nosso penúltimo capítulo, capítulo de número 54, denominado O Reino Dividido. Vamos ver nisso? Na atualidade, a psiquiatria e a psicologia encontram no transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, um quadro clínico cada vez mais frequente, que atinge as diversas raças, culturas e nacionalidades. Interessante, né? Porque realmente o nível e o número de pessoas que vem se manifestando esse transtorno, né, o TOC, realmente vem aumentando progressivamente, né? E é o que ele falou, é cada vez mais frequente e atinge as mais diversas raças, culturas e nacionalidades. Então, todas as religiões ali, as nacionalidades, é como se fosse realmente um problema mais universal mesmo, né? E o porquê disso? Esse distúrbio, mais conhecido como mania ou esquisitice, é uma vontade compulsiva que cria pensamentos ambíguos e embaraçosos de caráter intrusivo e obstinado, ou seja, é aquilo que parece que adentra a nossa mente e se fixa ali consistentemente, né? Fazendo quase como uma ruminação mental, os quais ecoam na casa mental num ciclo persistente e desagradável, gerando muita angústia. Trata-se de doença afetiva associada a uma ideia persistente que constrange o indivíduo a manifestar atos repetitivos, impulsos estranhos ou rituais inexplicáveis, com o intuito de produzir uma sensação de alívio ou mesmo reduzir a ansiedade interna. Então, olha que interessante, talvez a gente conviva, né, mais diretamente, mais de forma mais imediata com pessoas assim, de forma muitas vezes indireta, né, ali em alguns momentos a gente já vai percebendo, né, algumas manias que as pessoas muitas vezes têm e muitas vezes nós mesmos, né? Então, é aquilo que a gente fala, né, esse entendimento que nos gera de algum modo essa liberdade sobre, ao nos conhecer, ao nos aprofundar, ao entender o porquê, a gente vai ali ganhando mais mecanismos de conseguir sair disso também. E é interessante perceber, porque ele fala, né, que a psicologia e a psiquiatria se adentram, então é muitas vezes um distúrbio que vai ter que ser tratado de forma psiquiátrica, com medicação, psicológica, né, na psicoterapia mesmo, né, e que a gente se utilize também desses instrumentos. Eu acho que isso é um complemento para que a gente entenda que há razões por detrás de tudo aquilo que nos ocorre, né? Então, se a gente for ver, é algo que se manifesta no físico, mas que vem, né, de camadas e camadas mais sutis, né? E por incrível que pareça, é o que ele comenta ali, né? São impulsos estranhos, atos repetitivos, rituais inexplicáveis, mas qual que é o intuito por detrás de tudo isso? Por que que essa pessoa faz isso, né? Produzir uma sensação de alívio ou mesmo redução da ansiedade interna. Então, para quem olha de fora ou para quem nunca vivenciou um problema como esse, parece mesmo algo que soa esquisito, estranho, diferente, né? Mas no final das contas, qual que é o intuito dessa pessoa? Diminuir essa ansiedade interior gigantesca, né? Ou mesmo dar essa sensação de alívio, de conseguir exteriorizar aquilo que interiormente está meio bagunçado, né? Esse desconforto emocional pode levar a criatura a ter desde um leve distúrbio até uma incapacitação extrema no seu cotidiano. Então, é interessante perceber o quanto pode ser algo que a pessoa muitas vezes convive ali de uma forma até mais ou menos estabilizada, né? Algo que não incapacita para viver em sociedade, mas é interessante como com esse pensamento persistente, né, cada vez mais adentrando em camadas e camadas mais profundas e quando vê está realmente inviabilizando a vida de pessoas. Então, conheço pessoas de perto, né? Em algum momento da minha vida também já passei por algo no sentido de ser meio hipocondríaca, então a gente vai analisando que se a gente de algum modo pega essa ideia, compra essa ideia, como se diz, né? Porque é uma série de pensamentos nos rondando a todo momento. Se a gente vai comprando essas ideias, ou seja, de algum modo assimilando, a gente daqui a pouco vira um bolo tamanho que a gente realmente incapacita a nossa vida, porque é isso, né? O grau vai cada vez mais aumentando. E se a gente não cuida dessa nossa casa mental, esse processo realmente inviabiliza a nossa vida.
Segundo os estudiosos do toque, a chave mestra para compreendermos o indivíduo com essa compulsão é entender que o circuito interno que detecta quando há algo errado em sua intimidade está acelerado ou funcionando além do necessário. Olha que interessante, né? Então é como se a pessoa utilizasse de forma muito insistente, né, sobrecarregando o sistema de alerta, né? Então, como se o tempo todo ela estivesse um pouco amedrontada em relação à vida, em relação às situações, então eu estivesse o tempo todo com essa maquinaria do sistema de alerta meio descompensado, porque está o tempo todo ali produzindo sinais de alerta, de perigo, de medos, né, possíveis e prováveis de que algo aconteça. Olha que interessante, né? Essa é a chave mestre, segundo os estudiosos. Então, é perceber nosso circuito interno que detecta quando há algo errado, e muitas vezes a gente já vem, né, com esse circuito interno, mas muitas vezes ele está um pouco descompensado. Então a gente vê perigo onde não tem, coloca medos e ansiedades onde não existem. Então esse circuito interno fica o tempo todo produzindo. Então imagina como é dentro de nós esse circuito que está o tempo todo sobrecarregado e produzindo em demasia, né? Liberando de algum modo também no nosso corpo físico todas essas substâncias, né? Esse circuito, acelerado por um problema estrutural ou funcional, trabalha continuamente, mesmo quando o erro é corrigido. Então, mesmo quando esse suposto erro, né, foi corrigido, né, de, ó, tem algo aqui que está meio errado, está algo equivocado, estou percebendo alguma coisa. Mesmo depois de passar aquilo, é como se o tempo inteiro ele ficasse trabalhando. Deixa o indivíduo em constante apreensão e desconforto, como se alguma coisa sempre estivesse errada com ele. E é tão sutil porque hoje em dia existe até o que se fala do toque de pensamento, né? Então a pessoa fica ali com o pensamento acelerado o tempo todo, pensando, 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 e claro, pensando também em coisas ruins, né? Então, para você ver que, porque a gente coloca assim o toque como algo que a gente vê, né? A pessoa ali com alguns rituais estranhos de verificação, né? Ah, será que eu deixei o ferro ligado? Será que eu deixei o fogo ligado? Então, será que eu tranquei a minha casa? Então, tem esses, né? E a pessoa cria todo um circuito de verificação de várias vezes, né? Se esse carro está fechado, se essa casa está fechada, se fechou ali a parte do gás, né? O circuito ali do gás, né? Então, tem esses que são um pouco mais visíveis, que é aquela pessoa que anda de determinada forma na rua, né? Seguindo ali um trajeto pré-fixado de pular dois e caminhar um, como se fosse coisas nesse sentido, mas há modos mais sutis, ou seja, um pensamento insistente. E é isso, muitas vezes a gente está tão desconectado, como a Hamed falou ali, vivendo num reino tão dividido, que muitas vezes a gente não é capaz nem de perceber quais são os pensamentos que estão nos animando. E por ser algo mais sutil também, a percepção ela se torna um pouco mais difícil e mais ainda, se a gente não tem consciência disso, um leve pensamento que adentra e que, como eu falei, né, anteriormente, a gente meio que compra esse pensamento, aceita, permite que entre, aquilo vai tomando uma vastidão que muitas vezes a gente só vai perceber quando está em graus assim mais críticos, né? Mais visíveis realmente, e que já estão ali inviabilizando muitas vezes, né? A vida da pessoa. Deixa o indivíduo em constante apreensão e desconforto, como se alguma coisa sempre estivesse errada com ele. Desse modo, a criatura se sente constrangida a corrigir de modo incessante os seus equívocos ou erros, reais ou imaginários. Então, olha, a pessoa está achando que o tempo todo tem algo estranho, tem algo a ser corrigido, tem algo a ser modificado. E, claro, nós, nesse processo evolutivo, nós temos realmente ali as nossas sombras, os nossos pontos mortos, aquilo que a gente já pode ver, consertar e melhorar, mas ficar com isso insistentemente a todo momento, né? Como se fosse realmente uma necessidade de a todo momento verificar que errou, né? Aí já está descompensando um pouco. Desse modo, a criatura se sente constrangida a corrigir de modo incessante seus equívocos ou erros, ou seja, reais, que é o que ele coloca ali, muitas vezes é verdade, já percebeu, é um erro, é um equívoco, mas essa insistência e é quase como uma paranoia mesmo em modificar aquela conduta, muitas vezes já ao início também, ou imaginários, né? Então a pessoa acha que errou, que fez algo ruim,
e fica ali a todo momento apreensiva no sentido de modificar, de saber o que quer, de corrigir, também é toque, né? Comportamentos hipocondríacos, medo excessivo de contaminação, ideias frequentes de alinhamento e simetria de objetos, preocupação exagerada com limpeza e lavagem, mania de verificação ou checagem. Olha, gente, que tanto de coisa, né? Então, esse comportamento hipocondríaco é ficar o tempo todo achando que está doente, né? Achando que pode pegar alguma doença, né? Então a gente viu ali no Covid, muita gente desenvolveu um pouco essa apreensão excessiva, esse medo excessivo, então criou também ali esse medo hiper excessivo, né? E aí caminhando para quase para ser realmente hipocondríaco, né? Medo excessivo de contaminação, então tá o tempo todo achando que pode se contaminar, que vai se contaminar, seja por alguma situação que vivenciou de fato, ou seja algo muito imaginário, né? A pessoa de repente começou a temer aquilo e aquele medo foi se agigantando até que tudo passa a ter motivo de contaminação, contaminação de alimento, da minha comida, então a mosca não pode pousar, já vi pessoas assim que a mosca não podia pousar, que a pessoa achava que estava completamente contaminada, que algo muito ruim ia acontecer. É, já vi também próximo a mim pessoas com essa necessidade de checagem do gás, né? Se deixou o ferro ligado, mas assim, excessivo, porque é claro, dentro de nós existem esses graus mesmos, né? E aí é para a gente ir nos percebendo mesmo. Como anda esse meu medo? Como anda essa minha necessidade, por exemplo, que ele comenta ali, né, de limpeza e de lavagem, ok, é certo que a ordem é importante, que a limpeza do nosso ambiente de trabalho, da nossa casa, do nosso carro é importante, mas a que nível chegaremos, né? Se for nesse nível mais excessivo, já tem alguma coisa mais equivocada, né? Olha, até senso patológico de responsabilidade. Então, a gente pode ter um toque por esse excesso de responsabilidade e de culpabilização. Você vai ver uma pessoa que está o tempo todo se culpando como se o problema do mundo fosse ela, né? Então, aquela pessoa que realmente está fragilizada e que, ai, olha, aconteceu tal coisa por minha conta. Eu também já conheci pessoas assim, próximas, que tinham realmente esse receio. Olha, o tempo todo tá achando que é culpado de algo, que fez algo equivocado, que tem alguém com raiva dela. E aí você vai observar e fala assim, mas não é isso, a pessoa realmente não está conseguindo verificar, checar a realidade de fato. Então é como se a gente entrasse em um mundo realmente paralelo, né? E o vivenciasse com muito, assim, senso de realidade, mas uma realidade completamente distorcida, né? Culpas sem nexo, então para você ver como o toque, eles são muito sutis mesmo, né? Há vários tipos de toque que realmente, como ele comenta ali, né? Às vezes é ideias frequentes de alinhamento e simetria de objetos pessoais, então você vai ver a pessoa ali alinhando, tentando achar simetria de todos os objetos, colocando eles na mais perfeita ordem, ou seja, essa ordem em excesso que também está fugindo ali um pouco do normal, né? Rituais de repetição e até atitudes de colecionar objetos esdrúxulos e sem serventia. Então, olha que interessante, né? Até colecionar objetos esdrúxulos e sem serventia. Esses são alguns entre os muitos comportamentos ligados às pessoas com o transtorno obsessivo compulsivo. Olha, né? Você vai ver que muitas vezes a pessoa pode até melhorar em determinado ponto, mas se ela realmente não entende o que existe por detrás, né, que é esse medo excessivo, essa ansiedade excessiva, esse circuito de alerta que está constantemente ligado, se ela não entende esse mecanismo, muitas vezes ela pode sair de um problema que ela verificou, olha, tem um senso ali de verificação, que aconteceu com alguém também muito próximo a mim, a pessoa verificou que ela tinha ali a questão com a verificação, né, de forma excessiva, da casa, se tinha trancado ou não, foi cuidando disso, mas quando vê, já caminha ali para um outro, né? Ou seja, se a gente realmente conserta o que está fora, mas não conserta o que está dentro, isso vai se manifestar de outras formas, né? De outras maneiras, até que a gente realmente olhe, adentre e entenda um pouco mais as causas, né? Porque muitas vezes a gente quer ali limpar essa goteira insistente, vê que tem uma goteira que tem ali, né? Esse extravasamento da água proveniente dessa goteira, vai lá, limpa esse chão, né? Que está encostado por conta dessa goteira, mas não conserta a goteira. Então, continua gotejando ali. E de algum modo, pode até mudar de lugar, mas se não consertou o telhadinho, né, da nossa alminha ali,
vai gotejar em outro lugar. E tudo isso como um mecanismo divino e do nosso próprio corpo de mostrar assim, olha, tem algo que está desconectado, tem algo que está aqui em excesso, tem um alerta que está sendo constantemente enviado, mesmo quando não necessário, e é preciso que se corrija, né? Elas involuntariamente possuem um padrão de raciocínio desse tipo. Tenho a minha própria proteção. Ela é forte e imprescindível para que eu possa socorrer os que estão sob os meus cuidados. Tenho que afastar a incessante contaminação do mal que está em toda parte. Através desse meu ritual, compenso com coisas boas para que as ruins não aconteçam. Olha esse senso de que desse controle excessivo também, né, que muitas vezes está por detrás do toque, ou seja, eu com a minha checagem, eu com a minha limpeza excessiva, eu com a minha preocupação em excesso, né, eu com a minha culpabilização, posso consertar, posso ver e consertar tudo isso. Entrando muito nesse senso de que controlo tudo, de que tenho independência, e não, né? O que Haroldo bem diz é que nós não somos dependentes, é verdade, mas que a gente entenda essa nossa autonomia, que é, olha, eu posso fazer por mim, mas sei que preciso da ajuda de tantas outras pessoas e mais, de que há coisas que fogem completamente sobre o meu controle. Então, sou interdependente de algum modo também, né? As outras pessoas é o mundo. Não controlo tudo, não consigo abarcar todas as situações, eu não tenho controle disso. E é quando a gente fala assim que é muito também fruto dessa falta dessa nossa fé, né? De entender assim, olha, há coisas que estão sobre o meu controle, outras que não. Então, você vê, às vezes, essa falta de fé, fé na vida, fé nas outras pessoas, inclusive, de achar que dá conta de tudo, né? Tenho a minha própria proteção. Sou eu que vou fazer ou não fazer isso acontecer. E quando, na verdade, se a gente adentrar muito a nossa história, a gente vai perceber que, claro, aquilo que está sobre a nossa atribuição, aquilo que está sobre a nossa atenção e aquilo que a gente necessita fazer, mas há tanto que a gente não tem o controle. E que em fazendo o nosso melhor, que a gente entregue para Deus a parcela que é dele, né? E do qual a gente não tem controle nenhum. Tenho que afastar a incessante contaminação do mal que está em toda parte. Através desse meu ritual, compenso com coisas boas para que as ruins não aconteçam. Então, tem muito isso, né, da gente meio que barganhar com a vida também, de algum modo. Olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou limpar, eu vou descontaminar, eu vou proteger, vou criar todo um circuito bom na minha vida. Para quê? Para que o mal não adentre. Então, outras, inconscientemente, alegam desta forma. Sabe quais são as regras? É só contar e arrumar tudo milimetricamente, verificar sempre todas as coisas, que nada de errado vai acontecer. Eu sei disso, mas os outros podem não saber da existência do perigo. Eu preciso fazer bem feito para contrabalançar o mal. Então, olha que interessante, né? Se eu checar 1000 vezes se a porta está aberta, eu vou impedir que algo aconteça comigo e com a minha família. Se eu me responsabilizar por tudo que acontece, nada de ruim vai se dar. Então, essa necessidade mesmo de controlar a vida, os acontecimentos, né? E por detrás um medo muito grande, medo da entrega, medo da vida também, né? Ou seja, se eu não estiver controlando, se eu não estiver fazendo, se não for por mim, porque é como ele fala ali, né? Eu sei disso, mas os outros podem não saber da existência do perigo. Então, é isso de que eu consigo, eu controlo e não deixo mais ninguém fazer nada, né? Porque, olha, pode não saber, pode não fazer tão bem, pode não saber como é o certo, pode não ter verificado, então tem que ser eu a fazer aquilo. Então, olha os mecanismos dessa fuga desse eu. Tem muito medo da vida, da entrega, né? Para melhor entendermos a atividade funcional do toque, usaremos como elucidação a rede de células nervosas autônomas da estrutura humana. Ela é assim chamada porque trabalha de modo inconsciente, não precisando para tanto de ordens conscientes. Então, imagina se a gente fosse respirar e a todo momento tivesse que pensar sobre isso. A gente morreria porque muitas vezes a gente vive a maior parte da nossa vida, inclusive de forma extremamente automática, né? Assim como a gente não precisa pensar para o nosso coração bater, né? Às vezes a gente não precisa nem mais pensar para dirigir, porque aquilo já foi incorporado, né? E esse circuito mais automático, ele tem essa função
de nos dar realmente tempo para fazer coisas realmente importantes. Então, olha, já percebi que isso é sempre feito, então o organismo meio que se adapta, se organiza para aquilo, para quê? Deixar tempo para que realmente não se perca tanta energia em coisas mais automáticas, né? O sistema autônomo de nervos permite comandos vitais que mantêm em pleno funcionamento as funções do corpo. Regula os órgãos e os vasos sanguíneos, afetando a respiração, a circulação, o metabolismo e ativa as glândulas, as ações glandulares e os músculos involuntários. Se os órgãos internos podem funcionar de modo inconsciente, há situações e momentos em que os nervos sensoriais ativam intensamente o sistema autônomo. Por exemplo, se avistássemos ao longe um leopardo, uma imagem seria disparada imediatamente para a rede de células nervosas autônomas responsáveis pelas rápidas adaptações internas em face de uma circunstância perigosa. O automatismo nervoso entraria em ação, haveria uma aceleração do sistema respiratório, o coração pulsaria mais rápido, os brônquios se dilatariam, o sangue com maiores quantidades de adrenalina seriam lançados aos músculos e outras reações ocorreriam para a preparação de um provável desgaste de maior energia para a luta e fuga. Então, o que ele está falando, né? Nessas atividades mais automáticas mesmo, metabolismo, circulação, respiração, o nosso próprio organismo, ele se autorregula, funciona ali de forma automática, né, e ativa essas ações glandulares e esses músculos involuntários. Mas esse mesmo sistema, se o nosso organismo percebe algum perigo, algo assim que foge realmente desse automatismo, desse comum, desse normal, esses mesmos sistemas, nosso metabolismo, nossa respiração, né, nossos batimentos cardíacos, eles trabalham para que a pessoa saiba enfrentar, né, com eficiência, o nosso corpo, na verdade, saiba enfrentar com consciência e com eficácia, né, esse desenvolvimento dessa questão aí. Então, nossos batimentos cardíacos numa situação de perigo, de iminente ameaça, de risco, né, o que ele faz? Aumenta os batimentos cardíacos, a circulação também estava ali no automático. Começa a trabalhar um pouco mais, né? É o que ele fala ali, os brônquios se dilatam para quê? Para que a pessoa consiga respirar mais, para que possa correr também, fazer todo o movimento de fuga, né? Ou seja, mesmo o sistema automático, ele, quando percebe alguma fuga, algum perigo, alguma necessidade ali de proteção, ele se ativa também e começa a trabalhar de uma forma mais eficiente. Mas, veja, para que seja algo extremamente pontual, porque, em geral, a gente não está o tempo inteiro fugindo de perigos e de riscos, né? Agora, imaginemos que uma pessoa acione constantemente esse mecanismo autônomo diante de supostas sensações de ameaça ou de temores fictícios, que é o que acontece, né? Então, olha, se o meu circuito interno começa a criar alertas imaginários, que é o que ele diz ali, né, de ameaças e de temores que são fictícios, ou seja, que não correspondem à realidade, imagina a desorganização ou o excesso de atividade que esse organismo não começa a produzir, né? Que é o que acontece com o toque, né? Com a pessoa que cria esse medo excessivo, essas angústias, esses fatos que na verdade não são reais, ela está constantemente, né? Acelerando o seu metabolismo, criando todo um sistema ali que a longo prazo desgasta em demasia também o nosso corpo físico. Imagina o mental já está ali completamente afetado, né? Mas isso também vai transbordando para o corpo físico também, né? A impressão do medo ora vem, mas logo em seguida passa e ressurge novamente. Ela tenta se proteger de um perigo imaginário ou se defender de algo que não vê ou não entende, perpetuando uma atitude de defesa ante uma agressividade irreal. Esse circuito descompensado é o que chamamos de compulsão repetitiva, pois quanto mais o comportamento se repete, mais forçado a reproduzir isso. Então é isso, né? É aquilo que, quanto mais a gente alimenta algo dentro de nós, seja o nosso lado positivo ou a nossa sombra, mais aquilo vai tomando uma dimensão muito grande. E é rápido, né? Quando a gente vê, foi um pequeno pensamento intrusivo ali, e quando a gente menos percebe, aquilo já tomou conta da nossa vida, já nos inviabilizou completamente. No toque,
O distúrbio é uma ruminação mental, onde impera uma constante sensação de erros e equívocos, ocasionando reiteradas correções e verificações sem nexo. Né? Visando a clareza, utilizamos essa alegoria ao comparar dois mecanismos, o orgânico e o psicológico, que possuem certa similitude. No entanto, não tivemos nenhuma pretensão de nos julgarmos especialistas em qualquer tipo de conhecimento específico ou excepcional relativo ao assunto em pauta. Estou fazendo comentários. Não é o dono da verdade, não quer dizer que tem um conhecimento extremamente específico sobre o caso, mas vem comentando sobre o lado, assim, dessa dor dessa alma, né? Claro, tem todo o psicológico mental afetado, o físico também vai ter suas próprias consequências, mas o que a gente quer de verdade aqui é falar um pouco sobre por quê, né? Que de trás desse comportamento um pouco mais esdrúxulo, estranho, né? Que soa como esquisito para quem vê de fora. O que está por trás dessa angústia dessa alma, né? Que é uma falta de fé, um controle, uma ansiedade, né? Grande. Um dos pensamentos obsessivos compulsivos que provocam mais sofrimento ao doente é aquele cujo conteúdo envolve o medo de causar dano à morte a si mesmo ou alguém a quem muito ama. Também já vi isso. E é triste, né? Porque muitas vezes a pessoa não está nem só preocupada com, eu vou morrer, algo de ruim vai me acontecer, e se eu fizer isso com os outros? E se eu acabar matando alguém? Então muitas vezes deixa de dirigir, começa a ter fobia de dirigir, porque vai que eu mato alguém, vai que acontece alguma coisa comigo, mas mais do que o seu próprio corpo, né? Tá sempre preocupada, não, talvez eu faça mal àquela pessoa, talvez aconteça isso, então as pessoas que apresentam esse distúrbio criam rituais e gesticulações para controlar as suas sensações, as quais, segundo elas, podem levar à doença ou à morte repentina, sua e de seus entes queridos. Por isso é que cumpre a elas fiscalizar e conter o teor da sua atividade mental, ainda que momentaneamente. Então, vê o sofrimento dessa alma que o tempo todo se vê responsável por si e pelos outros, mas num grau muito elevado de e se acontecer tal coisa, o problema vai ser meu, a culpa vai ser minha, se essa pessoa adoecer, o problema é meu, né? O problema é que essas pessoas supervalorizam a importância dos seus pensamentos negativos a ponto de considerar que tê-los é a mesma coisa que fazê-los acontecer, quando sabemos que simplesmente pensar não quer de jeito algum que o que se pensou vai se concretizar. Então é interessante, né? A pessoa, ao mesmo tempo que tem esse medo da morte dos pais, de si mesmo, tá o tempo todo também tentando se conter, porque vai que acontece, né? Então, vai que aquilo que eu estou pensando está acontecendo na minha vida e isso num grau muito elevado, né? De que, olha, se eu pensei, vai acontecer. Então, vê. E a gente percebe isso nas pessoas muito ansiosas ou muito preocupadas. Qual é a questão? É de achar que o tempo todo tem algo de errado, que o tempo todo algo muito ruim vai acontecer, que aquilo que ela pensou. E, em geral, quando a pessoa está ali mais insistente, né, mais ansiosa, mais preocupada, né, que essa excesso de preocupação com o futuro ou com o que vai se dará sobre uma determinada situação, a pessoa está ali constantemente pensando sobre isso e pensando nos panoramas mais distintos e os piores possíveis, e está realmente acreditando que aquilo vai acontecer. E se a gente for pensar na nossa vida, nossas grandes preocupações, aquilo que a gente realmente temia, quase nada aconteceu. Quase nada aconteceu. Né? O indivíduo com ideias compulsivas, que é o que a gente fala desse toque mais sutil, né? Em níveis mais sutis, que às vezes a pessoa realmente não percebe. Não deveria dar crédito a ela. O indivíduo com ideias compulsivas não deveria dar crédito a esses pensamentos. Em verdade, não são seus sentimentos e emoções que vão determinar o que vai acontecer ou não na vida dos outros. Haja vista que cada um recebe o legado de suas próprias existências do ontem, com possibilidade de alterá-los conforme vivencia as do hoje. Então veja que muitas vezes é um ser também malminho extremamente culpado, né? E que acredita que vai de algum modo causar mal a alguma pessoa, né? Alguma outra pessoa, que aquilo que ela menos deseja vai acontecer. E é interessante até isso, desse controle, né?
porque a pessoa não percebe que, na verdade, cada um está vivenciando, está experienciando a vida sobre as suas próprias necessidades. Então, ainda assim, também há um controle de achar que, olha, eu sou capaz de fazer algo muito ruim com aquela outra pessoa porque pensei algo em mim. Não, né? Cada um vivencia a vida, experiencia a vida com as suas próprias necessidades. Então, e na própria vida, né, entender assim, olha, existiu todo um passado, existiu toda uma história, né? Um passado aí longínquo, muitas vezes, de atos e atitudes ruins que eu cometi, mas no presente eu tenho a possibilidade de alterar também isso, né? Então, às vezes é uma pessoa que é, deturpou um pouco os conhecimentos dessa reencarnação, né? E aí vem achando que, olha, preciso, preciso pagar. Só que esse pagar em excesso, ficar fixado nisso, né? Faz com que acredite que o tempo todo coisas ruins também vão acontecer. Então, para você ver como o conhecimento, muitas vezes, ao não passar pelo nosso crivo da razão, né, pode realmente também deturpar muita coisa. Nossa vontade é forte, é força poderosa e determinante somente para a nossa vida, não para a vida alheia, da família consanguínea ou da família do coração. Temos conosco o que procuramos e os outros têm com eles o que procuram. Somos herdeiros de nossos próprios atos e atitudes. Então, uma pessoa que acha que pode controlar tudo e todos ao seu redor, uma forma de proteger mesmo. Olha, eu posso evitar que tal pessoa adoeça, eu posso evitar que tal pessoa morra. Se eu pensar dessa forma mais positiva, tal coisa não vai acontecer. Eu não tenho que pensar desse modo negativo, porque senão tal acontecimento vai se dar. E aí é aquela pessoa que realmente não confia nas leis da vida, de que está cada um vivenciando, experienciando aquilo pelo qual necessita, né? Vem com aquele cartãozinho cifrado de experiências a vivenciar e não vai ser ela que vai evitar, né, que vai impedir que muitos acontecimentos se deem. Mas mais do que isso, existe toda uma harmonia por detrás da vida em todos os acontecimentos. Então, me parece que uma das chaves seria confiar na vida, né? Confiar de que faço sim aquilo que está na minha parcela de atribuição, mas que isso é muito pouco, muito pequeno, que existe uma harmonia por trás de quem morre, de quem não morre, de quem fica, de quem adoece, de quem não adoece, né? Existe muito. Por essa razão é que Jesus de Nazaré, no episódio da cura de um obsedado, por conhecer a ação e o poder do pensamento sobre o, nos adverte. Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. Nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. Olha que bela essa passagem, né? E a gente vê mesmo essas alminhas divididas, né? Fragmentadas, né? Essa mesma casa completamente dividida e se autodestruindo, que é o que a gente comenta ali. Isso é verdade que o nosso organismo, o nosso corpo físico, ele tem esse senso de autorregulação. Se a gente ficar estimulando ele de forma desmedida, desnecessária, em coisas irreais, de algum modo a gente está dividindo a nossa casa, né? A gente está... E não é só no físico, é em outros planos mais sutis, na nossa mente, no nosso astral, né? Cada um de nós possui um reino, uma casa íntima contendo uma vastidão de sentimentos e emoções, tendências e possibilidades, pensamentos e criações. Portanto, ter na própria intimidade o reino dividido contra si mesmo, a casa dividida contra si mesmo, equivale a dizer: transitamos preso ao mundo das oposições, que se divide em dois, o de dentro e de fora. Vivemos temerosos entre erros e acertos, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a luz e as sombras, prisioneiros da polaridade. Diz a sabedoria oriental: os olhos e os ouvidos são saqueadores externos. Emoções, desejos, pensamentos são saqueadores internos. Mas se a nossa mente estiver tranquila, alerta e desperta, poderá transitar serenamente entre esses saqueadores, sem os segregar ou dividir, e eles se transformarão em pacíficos membros do lar. Olha que bonito, né?
Não conhecia essa frase da sabedoria oriental, né? Os olhos e os ouvidos são os saqueadores externos. Emoções, desejos, pensamentos são os saqueadores internos. Mas se a nossa mente estiver tranquila, ela vai conseguir transitar entre esse mundo exterior e esse mundo interior. Bonito isso também, né? E aí é isso. Esse mundo interior e esse mundo exterior, ao se equilibrarem, ao se harmonizarem, ao se unificarem mesmo, se transformarão em pacíficos membros do lar. Enquanto mantivermos uma luta discriminatória a fim de ter sob controle rigoroso os nossos pensamentos, estaremos nos expondo ao risco de potencializá-los e vê-los transformados em obsessões compulsivas. Não é preciso nem superestimá-los, nem subestimá-los, né? Então, às vezes, a pessoa descobriu ali que muito daquilo que ela pensa constantemente, de forma frequente, se exterioriza na sua vida, mas ela leva isso para um medo em um grau tão grande que supervaloriza isso, que fica com medo constantemente daquilo que aquilo que ela pensa aconteça e passa a temer, né? Então, nem superestimar os nossos pensamentos, nem também subestimá-los, né? Tá nessa constante busca aí de aprimoramento, de melhoria dos nossos pensamentos, da nossa casa mental, mas não com essa afoiteza, né? Não com essa gana, muitas vezes, de querer mudar do dia para o outro e, de novo, querer ter controle, né? Ah, não, não, já que eu vi, já que eu percebi, eu tenho que mudar agora e fazer completamente diferente. Não, a vida se dá aos passos, né? Então, não é se estagnar na jornada, mas também não ficar de forma afoita, querendo controlar a si mesma, a vida, os outros, né? Os indivíduos que atribuem aos seus estímulos internos, pensamento, sentimento, emoção e outros tantos um caráter absoluto, soberano e independente, não lhes dando um valor relativo, nem os colocando em contato direto com a realidade, se assemelham à cidade ou à casa dividida contra si mesma. Para que não se perpetue a desarmonia ou desequilíbrio na casa íntima, é necessário tomarmos posse dos atributos considerados inerentes à alma humana: autonomia, posicionamento, identidade, unidade e atividade. Sem comando mental, a criatura passa a ser influenciada pelos saqueadores externos e internos. É como se não agisse por si mesma, e sim como um ser de comportamento maquinal, executando tarefas ou seguindo ordens, destituído de consciência, raciocínio, vontade ou espontaneidade. Tudo que sente, pensa e faz parece estar sendo dirigido por algo fora da sua autoridade. Então, esse ser mesmo com essa casa dividida, né? Com essa fragmentação, né? Essa rachadura grande na alma, começa a maquinalmente ser conduzido, né? Por outras, por outras coisas, não si mesmo, né? E aí a gente percebendo a influência espiritual de algum modo, uma alma rachadinha, claro, que tem a sua própria contribuição, ou seja, tem ali o seu pontinho morto também a observar, né, a melhorar, a entender, reestruturar, mas também tem toda essa influência, né, que também se cria por detrás ali desse pontinho morto. Entreguemos as nossas síndromes de ansiedade, medo e transtornos compulsivos na mão de Deus. Por quê, gente? Porque no final das contas a gente vai perceber que esse medo, essa angústia, essa ansiedade, esse excesso de preocupação, de verificação, né, de querer milimetricamente colocar objetos, organizar, limpar em excesso, é tudo o quê? Controle de uma alma que tem medo de confiar na vida, de confiar em Deus, né? Então, entreguemos tudo isso nas mãos de Deus, bonito, né? Submetamos as nossas enfermidades psíquicas sem causa específica a ação divinal. Olha isso, entrega, né? E que bonito é quando a gente faz essa entrega de que eu faço a minha parcela e do resto comande você, porque eu mesmo, por mim, tenho sim a minha autonomia, mas não sou um ser independente, não sou um ser à parte. Eu estou ali dentro da natureza, regido pelas leis da natureza, regido por um Deus grandioso que sempre sabe o que é melhor para mim. Então, tudo que me acontece me vem para que eu cresça, para que eu me engrandeça como ser humano, para que eu me torne melhor. E que a gente realmente introjete isso dentro de nós, né? Com muito treino, com muita compreensão também, né? O que é isso?
ao ver dentro de nós algo parecido com isso, independente do grau em que se está, olha, eu vou cuidar de mim e entregar. Lembremos-nos de que o homem ávido de paz de espírito e de renovação mental esforça-se, confia e espera incessantemente, porque sabe que a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. E, igualmente, não podemos nos esquecer de que, segundo o apóstolo João, devemos crer e jamais temer. Em síntese, nós somos de Deus. Olha isso, né? É nos vermos e nos apossarmos desse título de filhos, que é inerente, que é inato a nós, né? Então, como filho que sou desse pai amado, que está sempre contribuindo para o meu progresso, para o meu desenvolvimento, eu confio que tudo que me chega, que tudo que me sai é da lei e é o melhor para mim. Há de me levar para um outro patamar de entendimento e de evolução. Há de me tornar melhor se eu realmente souber aceitar e passar por isso e quanto de controle, né, nesse movimento dessa alma que se vê una com o Pai, entrega. Faço a minha parte, dou a minha parcela de contribuição, de resto, entrego nas mãos de Deus. Então, olha que bonito, né? A lição de hoje foi um pouco maior, eu espero que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso para você, e estaremos aqui na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tá bom, gente? Uma boa semana e muito grata pela atenção e pelo cuidado de sempre.